O século XIX, também conhecido como o século das revoluções, foi um período de transformações muito importante para a história da humanidade. Ele começa logo após a Revolução Francesa e é marcado por mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais que alteraram completamente a forma como a sociedade era organizada. Nesse período, o mundo passou por um intenso processo de industrialização, crescimento das cidades e consolidação do capitalismo. Essas mudanças trouxeram avanços tecnológicos e econômicos, mas também gerou muita desigualdade social, exploração de trabalho e concentração de muito poder nas mãos de poucos. Diante desse cenário, surgiram diversos movimentos políticos e sociais, que tinham como objetivo questionar a ordem existente, lutar por direitos melhores, condição de vida e participação política. Esses movimentos foram fundamentais para a construção do mundo moderno, influenciando leis, governos e a própria ideia de cidadania. O liberalismo foi um dos principais movimentos políticos do século XIX. Ele defendia a liberdade individual, a igualdade perante a lei e a limitação do poder do Estado. Os liberais acreditavam que o governo deveria interferir o mínimo possível na economia e na vida das pessoas. No campo político, o liberalismo lutava por constituições, parlamentos, direito ao voto, mesmo que inicialmente restrito, e pelo fim do absolutismo. Já no campo econômico, defendia a livre iniciativa, a propriedade privada e o livre mercado. Esse movimento teve grande influência nas revoluções do período, como as revoluções liberais de 1820, 1830 e 1848. Espalhadas pela Europa, apesar de defender a liberdade, o liberalismo beneficiava mais a burguesia do que as classes populares, o que acabou gerando novas críticas e movimentos. Outro movimento muito importante do século XIX foi o nacionalismo. Ele se baseava na ideia de que os povos que compartilham a mesma língua cultural, a história e tradição deveriam formar uma nação independente. O nacionalismo teve um papel fundamental nos processos de unificação da Itália e da Alemanha, que antes eram divididas em vários pequenos estados. Também esteve presente em movimentos de independência e na luta contra domínios estrangeiros. Apesar de, em muitos casos, ter um caráter libertador, o nacionalismo também contribuiu para a rivalidade entre países, exaltando o sentimento de superioridade nacional no final do século XIX. Essas tensões nacionalistas ajudariam a preparar o caminho para grandes conflitos no século seguinte. Com o avanço da industrialização, as condições de vida dos trabalhadores eram extremamente precárias, jornadas longas, baixos salários, trabalho infantil e ausência de direitos. Nesse contexto, surgiram os movimentos socialistas. O socialismo defendia uma sociedade mais justa, com melhor distribuição de renda e maior intervenção do Estado na economia. Dentro desse movimento destaca-se o socialismo científico, desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, e que deu origem ao comunismo. O comunismo criticava fortemente o capitalismo e defendia o fim da propriedade privada dos meios de produção, propondo uma sociedade sem classes sociais. Essas ideias influenciaram sindicatos, partidos políticos e movimentos operários em vários países. O movimento operário e sindicalismo. O movimento operário foi um dos principais movimentos sociais do século XIX. Ele surgiu a partir da organização dos trabalhadores industriais que passavam a lutar coletivamente por melhores condições de trabalho e de vida. Entre as principais reivindicações estavam a redução de jornada de trabalho, aumentos dos salários, direito ao descanso semanal e proibição do trabalho infantil. Para isso, os trabalhadores criaram sindicatos, realizaram greves e protestos. Essas lutas foram fundamentais para a conquista de direitos trabalhistas, que hoje são considerados básicos. Mesmo enfrentando forte repressão, o movimento operário se consolidou como uma força política importante. No século XIX, surgiram também movimentos sociais voltados para a aplicação de direitos civis. O feminismo começou a se organizar principalmente em torno de luta pelo direito à educação, ao trabalho e ao voto feminino. As mulheres passaram a questionar a sua exclusão na vida política e social, denunciando desigualdade de gênero, embora muitas conquistas só tenham ocorrido em século XX. O feminismo no século XIX foi essencial para o início desse debate. Outro movimento importante foi o abolicionismo, que lutava pelo fim da escravidão, presente em vários países, como o Brasil, Estados Unidos e nações europeias. Abolicionismos denunciavam a escravidão como uma prática
injusta e desumana. Os movimentos políticos e sociais do século XIX foram fundamentais para transformar a sociedade. Eles questionaram estruturas antigas, ampliaram direitos e deram a voz a grupos antes excluídos da vida política. Graças a essas lutas, surgiram direitos trabalhistas, constituições, partição política mais ampla e debates sobre igualdade social, mesmo com contradições e limites. Esses movimentos moldaram o mundo contemporâneo. Compreender os movimentos do século XIX é essencial para entender conflitos, conquistas e desafios da sociedade atual, já que muitas das ideias e lutas desse período continuam presentes até hoje.